There's revival and it's spreading like a wildfire. Bom dia para nossa segunda-feira, bom dia para nossa semana que começou. Glórias a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, amém? Eu espero que você tenha usado até o final de semana para refletir a respeito daquilo que conversamos sobre os 5 níveis de comunicação. A intenção desses devocionais foi justamente fazer você refletir em que nível de comunicação teu casamento se encontra, mas não é só saber, e sim você estar mudando de nível, subindo de nível, tá? A questão aqui é você alavancar a tua comunicação para que ela realmente chegue no ápice, que é o falar com honestidade, o conversar com honestidade. Falando isso com amor, com carinho, com respeito, né? Para que as coisas sempre vão dar certo falando dessa forma. Agora, quando você expõe a tua opinião, né? Expõe o teu sentimento de uma forma como crítica, a pessoa que está ouvindo vai entrar na defensiva e não vai aceitar. Né? E o pior que isso é que uma simples conversa pode virar numa grande discussão e piorar as situações. Então, quando a gente aprende a conversar com honestidade, falar a verdade, mas em amor, a gente consegue resolver muitos conflitos dentro do casamento. E às vezes alguns até insignificantes que a gente vai tolerando, e quando vê, explodiu e se torna numa grande discussão, né? Então, glórias a Deus. Hoje nós vamos falar sobre administrar as finanças juntos, tá? Eu acredito que a maioria dos casamentos hoje tem alguém que se responsabiliza por isso dentro do casamento. Normalmente é aquela pessoa que tem uma personalidade mais dominante, mais proativa, acaba tomando conta dessa situação. Mas eu acho que a administração financeira do lar ela não pode ser responsabilidade somente de uma pessoa. Eles têm que estar em acordo. E baseado nisso, a gente vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha o que Paulo está nos orientando, nos aconselhando aqui, que nós temos que estar concordando uns com os outros no que falamos, tá? E que o nosso pensamento seja único e que o nosso parecer seja único. Nós precisamos estar de acordo, né? E isso não pode ser diferente dentro do casamento, principalmente dentro do casamento, porque somos uma só carne, né? Então, as finanças não é diferente. E por que eu tô falando assim? Porque quando a gente é solteiro, a gente aprende a gastar o nosso dinheiro da forma como a gente quer, né? A gente não tem uma responsabilidade tão grande assim, então a gente gasta da forma que a gente quer. Só que a gente não pode levar esse comportamento para dentro do casamento, tá? Porque agora as contas elas também são em conjuntas. A gente vai ter aluguel, vai ter financiamento, vai ter água, luz, internet, enfim, né? Alimentação. Então mudou e eu não posso ir pro casamento com esse pensamento de gastar da forma como eu quero quando eu era solteiro. Então aqui o casal realmente tem que estar concordando sobre o que estão pensando, sobre o que estão opinando, né? Falar a mesma língua. Então, concordar no que falo, tá? Então, o que acontece? Não estou dizendo aqui que você deve pedir opinião pro cônjuge quando você for comprar algo, mas eu acredito que os salários, hoje a gente vive numa realidade em que o casal trabalha, tanto a esposa quanto o esposo, né? Então, eu sempre comento que o salário, ele tem que somar no casamento, ele não pode dividir, porque quando a gente soma, a gente tem uma quantia maior, a gente consegue fazer muito mais coisas. Então, a gente pode aqui, como uma orientação, estar conversando com o cônjuge para acordar a respeito de uma certa quantia, que essa quantia seja excedente do salário de vocês, para que vocês possam estar gastando por mês. Seja lá 100, 150, mas esse dinheiro é o que eu posso gastar da forma como eu quero todo mês. O restante vai somar para as nossas contas e também para uma reserva financeira, porque isso é muito importante, né? A gente não pode gastar toda a nossa renda e muito menos exceder aquilo que ganhamos. A gente tem que aprender também a administrar dessa forma em que eu preciso ter uma reserva. Então, para você que tem muita dificuldade com isso, porque passou a vida inteira trabalhando e decidindo sobre de que forma que você gastava o teu dinheiro, é uma ideia interessante você estar conversando com o seu cônjuge para realmente estarem acordando sobre isso, sobre uma quantia que você pode gastar da forma que você quiser, sem precisar dar satisfação, enfim, né? Porque como a gente é uma só carne, então a gente tem que somar em tudo que a gente faz.
tá? Talvez alguns possam até estar pensando, mas é um absurdo, o dinheiro é meu. Só que no momento em que eu entro para dentro de um casamento, não existe mais o eu, tudo é nosso, né? Até mesmo o nosso dinheiro, até mesmo o nosso salário. Então tudo tem que ser acordado. Se nós seguirmos o que Paulo está falando aqui, ó, que nós precisamos concordar um com os outros em tudo que falamos, termos o mesmo pensamento, o mesmo parecer com relação às finanças, você vai ver o quanto você vai prosperar nessa área, porque não vai ter divisão. Vocês vão somar em todo o tempo, tá? E tudo que vocês fizerem com um dinheiro, que seja acordado entre vocês, que vocês tenham o mesmo parecer, tá? Então, eu já coloquei aqui a respeito de algumas coisas que para mim era importante investir, pro meu esposo não. E para ele era importante investir e para mim não. Mas a gente sentou, conversou, viu que realmente era a prioridade para investir primeiro e deixar o outro para segundo plano. E é assim, a gente tem que conversar, a gente tem que ser sincero, a gente tem que estar acordando sobre isso para que realmente o casamento possa cada vez mais crescer e evoluir e também prosperar nessa área financeira, tá? Então que Deus abençoe você, essa é a nossa reflexão para hoje. Tenha uma boa semana e nos vemos na quarta-feira em nome de Jesus. Um abraço. I've got no church choir singing.